Hierarquia das normas. Recebi vários e-mails de pessoas pedindo para falar sobre esse assunto, então vamos lá. Um vídeo pequeno, um assunto muito tranquilo. Nós temos na ponta do nosso ordenamento jurídico brasileiro as normas constitucionais e equivalentes. Normas constitucionais. Constituição Federal de 88 e suas emendas, que surgiram ao longo do tempo. As emendas constitucionais e a Constituição de 88. Equivalentes por quê? Nós temos hoje o decreto 6949 de 2009, que acolheu o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que protege as pessoas com deficiência. Por ele ser acolhido pelas regras do artigo 5º, 78, parágrafo 3º da Constituição, que diz: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. 2 turnos, 3/5, então eles equivalem à Constituição. Esse quórum de emenda constitucional, para que seja aprovada uma emenda constitucional, deve ser por 2 turnos em 3/5 dos votos dos membros do Congresso Nacional nas 2 casas. O que ocorre? Esse decreto 6949 entrou nessa regra, então ele tem status de Constituição. Então, na ponta, normas constitucionais equivalentes, que é o decreto 6949 de 2009. Depois nós temos as normas supralegais. Normas supralegais que estão acima da Constituição e abaixo da lei. As normas supralegais estão acima da Constituição e abaixo da lei. Você quer ver um exemplo? Os tratados internacionais de direitos humanos que vieram para o ordenamento jurídico brasileiro sem a regra que nós vimos anteriormente. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica. Ele foi acolhido e ele tem um valor hoje aceito pela doutrina, aceito pela jurisprudência, de norma supralegal. Ele é um tratado de direitos humanos, ele está acima da lei, mas está abaixo da Constituição. Se ele fosse acolhido pela regra do parágrafo 3º, ele seria equivalente à Constituição. Como não é, ele é norma supralegal, está acima da lei e abaixo da Constituição. Então, os tratados internacionais de direitos humanos que forem acolhidos, aceitos pelo Brasil, que o Brasil ratificou, mas não foi por essa regra, ele é o quê? Norma supralegal. Abaixo nós temos as normas legais, que são as leis ordinárias e complementares. Nós vamos falar sobre elas. E abaixo, normas infralegais, decretos e regulamentos e portarias. Tranquilo? Então, na ponta, normas constitucionais equivalentes, que é o decreto 6949 de 2009, é o decreto que acolheu os direitos das pessoas com deficiência. Depois, normas supralegais, os outros tratados internacionais de direitos humanos que não foram acolhidos pelo quórum de 2 turnos em 3/5 dos votos nas 2 casas do Congresso Nacional. Abaixo, as leis e regulamentos e as normas infralegais, que são as portarias, decretos e regulamentos. Nós temos aqui uma pirâmide ilustrativa do ordenamento jurídico. A Constituição em cima, logo abaixo as normas supralegais, depois leis ordinária, que a lei ordinária ela pede quórum simples, não precisa a maioria dos votos, a maioria absoluta, basta a maioria simples, que é a maioria dos presentes na votação, para ser aprovada. Nós temos que a medida provisória, ela entra aqui, porque a medida provisória, ela não é lei, mas a medida provisória tem força de lei, e para ela valer, posteriormente, ela vai ser convertida em lei. Então, entra aqui também a medida provisória, que ela é baixada pelo presidente, o chefe do executivo, e a lei complementar. Alguns teóricos dizem que a lei complementar está acima da lei ordinária, mas no meu ponto de vista e da maioria da doutrina, elas equivalem. Na realidade, tem campo de aplicações diferentes, mas não há hierarquia entre a lei ordinária e lei complementar. Então, abaixo das leis, nós temos os decretos e abaixo resoluções, portarias, instruções normativas, etc.
A Constituição Federal. As normas constitucionais estão no topo do ordenamento jurídico, estando assim hierarquicamente superior a todas as demais regras jurídicas. Nenhuma regra jurídica pode ir de encontro, ou seja, pode ferir uma norma constitucional, porque senão ela vai padecer do vício da inconstitucionalidade. Nenhuma outra norma pode contrariar um preceito constitucional, sob pena de incorrer no vício da inconstitucionalidade. Das normas constitucionais deve derivar todas as outras normas. Portanto, as outras normas, elas nascem do preceito constitucional. Quando a lei expressamente disser, quando a Constituição expressamente disser, lei complementar disciplinará isso, então necessariamente será uma lei complementar. Lei complementar é lei complementar à Constituição. Lei, ela veio para complementar a Constituição. Isso não quer dizer que ela seja superior à lei ordinária. Se a Constituição disser assim, lei disciplinará isso, e não citar lei complementar, então basta lei ordinária. A lei ordinária, quórum de maioria simples. E a lei complementar, quórum de maioria qualificada, ou seja, quórum de maioria absoluta. Maioria absoluta é sempre um número fixo. Eu costumo citar o exemplo do Senado, que é o número mais tranquilo, 81 senadores. O que é maioria absoluta? Pelo menos 41 votos. Pode ter 50 senadores votando. O que é maioria absoluta? 41 votos, sempre vai ser um número fixo. Agora, há 50 senadores votando. O que seria a maioria relativa da lei ordinária? Seria 26, 50, então maioria 26. Se fosse lei complementar, necessitaria de pelo menos 41, porque é um número fixo. Continuando, leis, a lei complementar é lei ordinária, lei delegada e medida provisória. Então, todas aqui não há hierarquia entre elas. Nós já falamos da lei complementar, que ela veio para complementar a Constituição, a lei ordinária, que requer maioria simples. Nós temos a lei delegada. A lei delegada, quando o chefe do executivo, essa lei delegada aqui, ela é uma exceção ao princípio da indelegabilidade. As leis, em regra, são indelegáveis. Só que existe a lei delegada. O chefe do executivo solicita ao legislativo a atribuição dele, que é legislar. E o legislativo concede, então o governador ou o chefe do executivo nacional, ele faz a lei delegada e terá a mesma hierarquia das demais leis. E a medida provisória, nós já falamos, ela tem força de lei, mas ela não é lei. Mas deve ser convertida em lei, se não for no prazo legal, ela perde a sua eficácia. Essas 4 normas jurídicas estão no mesmo nível hierárquico, não há subordinação entre elas. Depois nós temos o quê? Lei federal, lei estadual e municipal. Também não há, a princípio, hierarquia entre lei federal, estadual e lei municipal. Muitos confundem. Todas elas estão no mesmo nível hierárquico. O que há é campo de aplicação diferente. Por exemplo, a Constituição diz que lei federal disciplinará isso, lei municipal isso. Então, cada um tem seu campo de aplicação. Vamos ler abaixo. Havendo confronto entre as leis ordinárias nessas 3 esferas de poder, há de se avaliar também a competência legislativa em razão da matéria prevista na Constituição Federal para a União, Estados e municípios. Portanto, a Constituição diz que o Estado vai legislar sobre algo, tem competência. Aí o município vai e legisla a respeito e fere a Constituição ou fere a lei estadual. Portanto, haverá conflito. Vai se prevalecer a lei estadual, porque a Constituição diz que a lei estadual deve disciplinar tal situação. Qual que é a regra? Não há hierarquia em lei federal, estadual e lei municipal. O que há é campo de aplicabilidade diferente. Decretos. Abaixo das leis temos decreto, que é um instrumento legislativo da competência do presidente da República, que serve para aprovar o regulamento de lei, de forma a possibilitar seu fiel cumprimento desta. O decreto não pode ir além dos limites da lei para alterar ou acrescentar normas. Os governadores, prefeitos municipais também têm competência para expedir decretos. A lei, ela não consegue atingir as minúcias das necessidades do serviço público. Por exemplo, existe a Lei Orgânica da Assistência Social.
ou a Lei Orgânica da Saúde, ou a lei que instituiu o SUS. O SUS são leis. O que ocorre? Ocorre o seguinte: vai haver certas situações que não estão previstas nas leis, em cada região, em cada caso. E nesses casos concretos, os chefes do executivo, estadual, federal, municipal, vai baixar decretos para disciplinar essa aplicação da lei, desde que esse decreto não violem a lei. Os governadores, prefeitos municipais também têm competência para expedir esse decreto. Lembre-se, o decreto não pode extrapolar a lei e nem contrariar. O decreto não pode extrapolar nem contrariar a lei. E portarias e resoluções. Portaria é um instrumento legislativo utilizado pelos auxiliares diretos dos chefes do Poder Executivo, que visam regular as atividades de suas pastas. A portaria deve estar em consonância com lei e decretos. Abaixo do decreto, então, portaria e resoluções. Esse aqui também não tem muita incidência em prova, basta você saber que está abaixo do decreto. O decreto, o chefe do executivo. Ali o secretário vai baixar uma portaria, o chefe do gabinete também vai baixar uma portaria para fazer com que certas regras sejam cumpridas em determinado setor, em determinado local de trabalho do setor público. Então essas são portarias e resoluções. Então não há segredo. Então, hierarquia das normas é isso que nós falamos. O que é mais comum, mais provável de cair na prova está aqui, olha, é a pirâmide Hans-Kelsen, na ponta a Constituição Federal. Abaixo nós temos as normas supralegais, abaixo decretos e resoluções, que são normas infralegais. O grande problema pode estar aqui, olha, porque existem alguns doutrinadores que entendem que todos os tratados internacionais de direitos humanos, por exemplo, Flávia Piovesan, eles são equivalentes à emenda à Constituição, independentemente da regra desses 3/5 e 2 casas do Congresso Nacional. Mas o próprio STF concorda, o que é o guardião da Constituição, ele concorda e já sumulou que isso aqui é válido. Portanto, guarde isso. No topo, Constituição Federal, abaixo, normas supralegais. Lembrando que aqui na Constituição estão as emendas constitucionais e ainda o Decreto 6949 de 2009, protege os deficientes. As normas supralegais, leis ordinárias, medida provisória, lei delegada, decretos e resoluções. Então, muito tranquilo, aí está o assunto que vocês pediram. Boa sorte, aguardo você no próximo vídeo.